Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma parte, a sexta parte, Mariazã querida, seja bem-vinda, Thelminha, seja bem-vinda. Mais uma parte do nosso seminário Os Mensageiros. E ainda teremos semana que vem. Mas olha que vamos sair, acredito eu, com uma noção e um enriquecimento dessas muitas histórias que estão neste livro. Não é à toa que ele se chama Os Mensageiros, não é? A gente tem uma ideia de que não é uma história só, são muitas histórias. Então, que bom, sejamos bem-vindos. Vamos começar com a nossa mensagem inicial do dia de hoje. Olha, mensagem 122 é que este livro realmente ele está me desafiando a manter-se em pé. Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Convite ao estudo, é a mensagem 122. Rita, querida, seja bem-vinda. Excelentes vibrações para todos nós, não é? Vejamos então a nossa mensagem. O convite ao estudo, que é o título da mensagem, Emmanuel vai destacar o versículo 5 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Então, vamos ter aqui as palavras do apóstolo, dizendo-nos assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, ou seja, todo trabalho, empenho, foco, não é? Acrescentai à vossa fé a virtude e acrescentai à virtude a ciência. A ciência é exatamente isso, não é? Este conhecimento das coisas que aqueles que se dedicam em conhecer nos trazem, não é? Então, aqui nós já temos uma ideia do quê? Da fé raciocinada, porque ele fala da fé, mas ele fala da ciência e fala da virtude. Vejamos como é que Emmanuel vai nos trazer este apanhado aqui que Pedro nos traz. Como ele vai nos comentar isto? Diz-nos então Emmanuel: milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciavam admirável bondade no passado, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes faltasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Então, quer dizer que as pessoas podem ser boas, mas podem se equivocar por falta de informação e serem desviadas para um entendimento que é nocivo, por vezes perverso. Quantas pessoas na Alemanha hitlerista não eram excelentes pessoas, mas tiveram o seu entendimento desviado e fizeram coisas terríveis. Então, é disso que nós estamos falando. Se talvez tivessem se empenhado em trazer mais informação à sua consciência, não teriam feito essas escolhas, porque veriam em certas escolhas uma contrariedade às leis de Deus. Então, não.
Uma coisa é o que diz o homem, outra coisa é o que vem da palavra de Deus. Com quem ficamos? Ora, é importante, por vezes, não titubearmos. Cecília, querida, seja bem-vinda. Ana Vanessa, querida, seja bem-vinda. Vamos lembrar daquele grupo de cristãos, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não, e muitas vezes são até mesmo ridicularizadas, não é? Olha, mas não foram os católicos, foram as testemunhas de Jeová, não foram os protestantes, de uma forma geral, não é? Porque eles também são. Foram as testemunhas de Jeová que disseram ao partido nazista que não iam compactuar com a perseguição que estava sendo realizada. E eles, as testemunhas de Jeová, foram para os campos de concentração e lá morreram. Muitos, muitos. E tinham também um símbolo, como os judeus tinham, não é? A estrela de Davi, também os testemunhos de Jeová tinham um símbolo que agora eu confesso que eu não lembro qual era, que estava também costurado no uniforme deles nos campos de concentração. Todos os grupos, fossem políticos contra o regime, fossem homossexuais, fossem ciganos, fossem judeus, fossem testemunhas de Jeová, todos recebiam um determinado símbolo para que fossem reconhecidos no grupo a que pertenciam, logo sendo, vamos dizer, reconhecidos pelo símbolo. Então é isto, não é? Na questão do certo e errado, nós temos nas revelações de Deus inequívoco caminho da retidão e do certo. O errado, muitas vezes, vamos dizer assim, contornado, justificado por desculpas descabidas, desculpas perversas. E aí, muitas vezes, todos concordam, por quê? Ou muitos concordam, porque nós estamos falando aqui de um grupo que não concordou. Por quê? Porque não querem morrer, não querem ser presos, não querem ser torturados. Então, se preservam nesse sentido físico e abrem mão de testemunhar o quê? O que é certo, o que é justo, o que é bom. Continuando. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Outros tantos, não é? Eu não sei se ouviram, mas de qualquer forma, me parece que eu estou aqui com a janelinha do WhatsApp, que faz um barulhinho muito ruim. Pronto, já fechei. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Tantos momentos nós tivemos isso. Em nome de Deus, quantas coisas nós temos como aquele grande exemplo infeliz, que é o próprio movimento da Inquisição, não é? Que em nome de Deus se cometeu abominações, não é? A pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Para aqueles que chegaram agora, vamos ver. Pedro disse: e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e acrescentai à virtude a ciência. Continuando, então, já que revimos aqui as palavras de Pedro. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo. Mas isso ainda não basta. Não basta só converter a nossa fé em bondade e não em fanatismo. Diz-nos ele, é forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor
Todavia, será justo aprender como esperar, não é? Todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê? Para que sermos bons? Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. Então não adianta decorarmos certas frases de efeito e ficarmos ali, porque não estaremos o quê? Discernindo. E poderemos, em determinado momento, deixar que essa fé cega, que ele aqui chama de fanatismo, não é? Nos leve a tomar decisões sem discernimento. Não é? Ah, muito obrigada, Ana Vanessa. Os testemunhas de Jeová eram reconhecidos pelo triângulo roxo. Muito bem, muito obrigada, minha querida. Então, que bom que estamos aqui estudando, não é? Para discernirmos melhor sobre o que nos convém. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, para o estudo, Senhor, para facilitarmos o nosso discernimento na estrada do exercício, do bom uso do livre-arbítrio. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos esforços, abençoa-nos, Senhor, em nossos dias, nossas noites. Abençoa, Jesus, nossos lares e afetos, nos dois planos da vida, mas não apenas, Senhor. Abençoa, Jesus, a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, Senhor, estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá, não é? Eu e a Thelma vamos para o cantinho e vamos aqui. Nós não estamos aqui, não. Já sabem que ele anda sozinho aqui, esses slides. Nós terminamos aqui nesse slide na semana passada. Então, no dia seguinte, os três, o coordenador das lições, que é o Aniceto, mais Vicente, mais André, iriam para a crosta. Mas nesta noite que antecede, chega ao posto de Mansão da Paz. Mansão da Paz? Mansão da Paz, não é, gente? É isso? Acho que sim, não é? Oxi. É Mansão de Campo da Paz. Campo, não é mansão. É Campo de Paz. Obrigada, minha querida. Campo de Paz. Chega a Campo de Paz uma família nesta viatura puxada a cavalos que estamos vendo, não é? Um casal, o casal Bacelar, e as suas duas filhas. Então, é a Cecília e a Aldonina. Então, nós tivemos aqui que o Aniceto vai apresentar, embora aqui não esteja Vicente, ele apresenta André e Vicente ao senhor Bacelar, e ali o senhor Bacelar começa a conversar com eles, e eu vou trazer de novo essas informações, porque são importantes para o que vem, para nós nos situarmos, não é? Lá uma semana passou, podemos não estar com a nossa memória em dia. E então o senhor Bacelar comenta, inclusive, Aniceto era chefe de turmas de assistência aos encarnados. Não é os desencarnados, não. Aos encarnados.
Muito bem, como é que se dava essa assistência? Eram doentes que ele buscava assistir, ajudar. Mas ele vai dizer que os doentes comuns ainda na Terra, não é? Eles não, podemos até nos incluir, não é? Não prevenimos doenças, não é? Deixamos a coisa acontecer e aí vamos, talvez hoje, no século XXI, talvez estejamos um pouco mais conscientes da necessidade de prevenção, muitos exames preventivos já estão na agenda de muitos, não é? E isso é muito positivo. Mas é claro que já fazemos algumas coisas preventivamente, mas nem tudo. Não é? Algumas situações, principalmente aquelas, muitas vezes, em que estamos mais frágeis, podem nos chegar intempestivamente se não tratarmos de preveni-las. E ele diz, assim, o Aniceto vai dizer que eles são de uma colônia que fica a 84 quilômetros dali. Mas veja, não é uma colônia a 84 quilômetros acima, é uma colônia a 84 quilômetros de distância, também na mesma vibração de campo de paz, ok? E ele vai dizer aqui, eu separei 2 frases apenas do Sr. Bacelar, que quanto aos encarnados que precisam de ajuda, se fosse assim, se ele fosse um ajudante, né, alguém que quer ajudar, que estivesse encarnado, ele poderia ter uma ação direta, a pessoa estaria ali ouvindo, vendo o Sr. Bacelar, mas não é isso que acontece, não é? Ele tem que contar com o quê? Com a questão da intuição, com a questão de se misturar ao pensamento dos interessados, e muitas vezes ele vai se valer de quem? Dos seus parentes, que têm, vamos dizer, vibratoriamente mais afinidade para receber ali as ideias e orientações dos desencarnados que vêm ajudar os encarnados. E ele vai dizer assim, é preciso preparar, é difícil ajudar os encarnados, por quê? Porque é preciso preparar o campo mental dos encarnados, semear novos pensamentos, e aí faz nos lembrar bem a nossa mensagem inicial, não é? Essa mudança, essa aplicação aqui que o próprio Pedro, né, o apóstolo, vai dizer que é preciso que haja uma diligência, ou seja, uma ação realmente eficaz na busca dessas informações para esse entendimento. Então, ele vai dizer que é preciso preparar o campo mental, semear novos pensamentos, velar pela germinação desses novos pensamentos e aguardar a obra do tempo. Por quê? Porque a natureza não dá saltos, nem mesmo a natureza mental, psíquica, não é? E depois ele diz assim, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, é o que estávamos a dizer antes, pelo menos em ocasiões graves. Mas os espíritos têm que prestar assistência aos que não a desejam, por viverem em completa ignorância da vida espiritual. Então, por exemplo, nós espíritas, podemos já ter uma ideia de que os espíritos querem nos ajudar. Então, às vezes, nós queremos, assim, aurir uma boa ideia, uma boa orientação, e fazemos o quê? Às vezes estamos atarantados, estamos mesmo aflitos, e sabemos o que fazer, porque nessa condição mental a nossa vibração não está boa. Pegamos um livro de mensagens, como este, Palavras de Vida Eterna, ou outro qualquer, lemos uma mensagem, procuramos assim mergulhar um pouco no conteúdo daquela mensagem, que é para nós. Nós abrimos a casa, ela é para nós. Nosso cônjuge guardião está do nosso lado. Os amigos espirituais que estamos querendo acessar estão perto de nós, mas eles não podem fazer sozinhos, não é? Então, nós lemos a mensagem, procuramos ouvir o que está chegando através da mensagem e fazemos uma prece. Tudo isto para quê? Para nos prepararmos para que a nossa vibração melhore, e ali nós vamos aurir assim um conselho, tipo assim, acalma-te,
vai descansar, ou então leia mais uma mensagem, faça mais uma prece, ou busque orientação com fulano, com cicrano, ou vá buscar a ajuda de um médico. Você não está bem, não está se sentindo bem. Aí a pessoa pode ficar assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, mas como ela está buscando, daqui a pouco ela vai o quê? Vai dormir. E como ela pediu, ela vai desdobrar e vai de novo ser levada para conversar com seus mentores, que vão dizer a ela o que já tentaram dizer antes, e ela vai recordar, e mesmo que ela não lembre, ela vai acordar assim, não, hoje eu vou agendar aquele médico, hoje eu acordei determinada. Ou seja, lembrou do sonho? Não tem necessidade, porque a ideia fica, né? A ideia da conversa de noite, ela fica. Muito bem. Foi você também, Thelminha, que também viu o triângulo roxo? Foi? Então, você e a nossa Ana Vanessa. As duas foram atrás da informação e acharam, não é? Porque é isso mesmo. Quem busca, acha, já disse Jesus, né? Muito bem, então é isso. Dadas essas, vamos dizer assim, esse repasse do que nós vimos na semana passada, no final, não é? Vamos, então, à continuação da nossa história. O que nós vamos ver aqui? Já não estão lá fora, já entraram. Vamos procurar ver quem está na cena, porque isto vai ser importante, ok? Lá em pé, ao fundo, tendo mais atrás na parede a figura de Jesus. À frente da figura de Jesus, nós temos o Alfredo. Ao lado do Alfredo, de vestido laranja forte ou vermelho claro, nós temos a Ismália. Do lado da Ismália, de vestido rosa, a senhora Bacelar. E do outro lado da senhora Bacelar, ao lado mesmo do Alfredo, nós temos o senhor Bacelar. Então, estão ali os quatro conversando. Vejamos agora, no primeiro plano, nós temos 3 homens sentados, uma jovem sentada, uma jovem de pé. Este de terno branco é o Aniceto. O de terno azul é o André. O de terno bege é o Vicente. Esta moça que está em pé é a Cecília. E ela é filha do casal Bacelar, ok? A Antonina, ai meu Deus, Aldonina, alguém já conheceu alguém chamado Aldonina? É um nome estranho para nós, mas estamos em 1944, ok. E já que ela está desencarnada, nem sabemos o ano que ela desencarnou, não é? A Aldonina é a que está sentada, não é? Com um colar muito bonito. A Aldonina é prima da Cecília, ok? É prima, sobrinha ali do casal Bacelar. Então, vejamos. Agora, diz André Luiz, conversávamos com Cecília e Aldonina. Cecília tinha sido filha dos Bacelar na crosta e Aldonina era uma sobrinha. As moças eram inteligentes e tinham notável capacidade de expressão. Foi Cecília que iniciou dizendo estar trabalhando. Agora eu gostaria que prestássemos bastante atenção, porque elas vão dar várias informações sobre nosso lar. Nosso lar é a colônia que ali aqueles postos de socorro se referem. Ok? Então, eles não podem ir a nosso lar por questões vibratórias, não é porque o governador é mau e dá penitência para que eles não vão lá. É uma condição vibratória. Há possibilidade de ir em determinados casos? Há, mas não há possibilidade de ficar lá. Olha lá, isso aqui é mágico, isso aqui é mágico. Pronto. Não há possibilidade de ficar lá. Vamos ver.
Então, Cecília iniciou dizendo estar trabalhando para alcançar o prêmio de visita ao nosso lar. Ela não está trabalhando para alcançar o prêmio de morar em nosso lar. Ela está trabalhando para alcançar o prêmio de visitar nosso lar. Quanto mais ela trabalha, o que acontece com a vibração dela? Melhora? Claro, melhora. Então, vem por mérito, com a melhora da vibração, ela poder estar nesta cidade que tem uma vibração bem diferente desta região onde eles habitam, não é? E ela continua dizendo assim, bom, antes de ela dizer alguma coisa, o Vicente, este que está aqui à direita, também médico, amigo de André Luiz, quer dizer, foi médico na crosta quando estava encarnado. Vicente estranhou porque fosse preciso tanto. Olha só, eles estão lá em nosso lar. E não tiveram dificuldade, assim, para ir para nosso lar. Vamos lembrar, não é? André Luiz foi para nosso lar sem ter como. Ele foi usando o mérito da mãe. E ficou sob a tutela de um ministro, não é qualquer um. Por quê? Porque existe um protocolo muito grave, no sentido de que nós não adianta querer levar todo, dar um jeitinho brasileiro. Vamos lá, gente. Deixa aí para nosso lar, a mãe está lá, o pai está lá. Deixa aí. Não é assim. Por quê? Porque é vibratório. É como quando o mundo passar de provas e expiações para regeneração. Não tem como ter uma listinha. Não, mas esses aqui vão ficar porque, sei lá, quem deu carteirada vai ficar porque eu quero que fique. Não vai ter vibração. Para abaixo de X vibração, não fica na Terra. Como? Abaixo de X vibração, não fica em nosso lar. Mas nós tivemos o André Luiz, ele ficou 1 ano, não era assim, filho vai ficando. Não, ele teve 1 ano. E se ele não tivesse se dedicado como ele se dedicou? Ele teria ficado em nosso lar? Não, claro que não. Ele teve um tempo em que houve, muito provavelmente, alguma compensação vibratória. Essa compensação vibratória pode ser feita? Gente, eles podem fazer tantas coisas. Porque, vamos imaginar lá, um espírito diz que não quer reencarnar. Não vou reencarnar, não vou colaborar. E aí nós temos no livro Cidade do Além, é um livro de Eigorina Cunha, que foi sobrinha de Eurípides Barçanufo. Eigorina Cunha, em desdobramento, foi levada a nosso lar e desenhou muitas coisas do que viu quando voltou. Uma das coisas que Eigorina desenhou foi uma câmara de restringimento do perispírito. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, vamos lembrar até aqui do Segismundo, do livro Missionários da Luz, o Segismundo reencarna, ele aceita reencarnar, e ele é levado para esse restringimento do corpo espiritual. Ele tem a forma de um adulto da encarnação que ele terminou. Ele vai ter que reencarnar. E nós sabemos que o perispírito ele fica ligado ao corpo físico, célula a célula, certo? Tudo bem? Se vocês tiverem alguma questão, vocês me perguntam. Então, o espírito que vai reencarnar, ele não pode ligar um perispírito da encarnação passada na célula ovo ou zigoto, pode? Não vai dar certo. Ele tem que estar o quê? Diminuído a ponto de ficar do tamanho da célula ovo.
Eu vou mostrar para vocês aqui, eu poderia até ter pego o livro, mas não me lembrei. Olha, sabe como é que fica o perispírito? Quando ele é ligado à célula ovo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão entender por que 7. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui? Esses 7 pontos vermelhos são os 7 centros de força do corpo espiritual, ok? Então, há uma redução do corpo espiritual até este tamanho. Quando fica aqui, o que acontece? Ele é ligado à célula ovo. Quando é ligado à célula ovo, ele começa a desenvolver o corpo. O corpo vai se desenvolvendo mediante o quê? O que está no corpo espiritual. O corpo é como se o perispírito fosse a forma e o corpo físico vai ser o bolo que vai ser moldado naquela forma, e não o contrário. Ok? Então, para que isto se dê, a mente do reencarnante tem que estar o quê? Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Ora, se aquela mente não quiser, ela pode atrapalhar o processo? Ah, claro que pode. Não vou, não faço, não faço, não vou, não faço, não faço. Então, existe uma câmara, só para a gente ter ideia dos recursos que eles têm. Existe uma câmara de restringimento do perispírito para espíritos que se recusam a reencarnar. Ah, mas tem espírito que se recusa a reencarnar? O que vocês acham? Será que um espírito que está voltado ao mal, que está renitente, que não quer abrir mão da sua posição, de repente, de obsessor, porque é muito confortável, não é? É muito confortável. Tá, o obsediado dele está lá encarnado, ele não é visto, ele faz o que ele quer. Acabou, vamos sair da zoninha de conforto. Agora você vai para lá. Não, para lá não vou, para lá não vou, para lá não vou. O próprio caso do Segismundo, quem era o que seria o pai do Segismundo? Foi o assassino do Segismundo na encarnação anterior. Dá meio susto, não dá? Aí, o que aconteceu? O pai, que seria pai dele, que o matou na encarnação anterior, ele começou a sentir a aproximação das suas vítimas e ficou com medo e começou a não querer mais nada com a mulher dele. Tudo isso inconsciente. E tudo isso tinha sido combinandinho lá no mundo espiritual. Tipo assim, puxa, foi mal, desculpa, vamos, né? Vamos lá refazer nossas histórias. Isso os mentores intermediando tudo, as negociações para formar essa nova família. Ao trabalho que nós damos. Não, tudo bem, imagina, vou colaborar, né? Porque do lado de lá todo mundo quer colaborar. O problema é quando a gente está do lado de cá. Do lado de lá todo mundo quer colaborar. Aí, quando o pai do Segismundo, que seria pai dele, começou a sentir a aproximação da vibração do espírito que conhecera, ele começou inconscientemente a recusar, procurar a mulher, qualquer coisa, porque ele não queria recebê-lo como filho. Quando o Segismundo percebeu que ele estava dando para trás, que ele estava roendo a corda, aquele que prometeu, né? Pediu desculpa, vamos sim, vamos lá. O que ele fez? Ele começou a dizer, não vou não. Se um espírito primeiro concorda, tudo bem, vamos levar adiante, né? Depois ele começa a dizer assim, não vou não. O que pode acontecer se a gestação já está acontecendo? Pode acontecer um aborto natural? Pode acontecer.
Tem espíritos que estão sendo gestados num novo corpo e que, de repente, por algum motivo, se amedrontam e eles roem a corda. Ó, pensamento e vontade. Então, os espíritos já promoveram um encontro, uma reunião, vamos reunir. Dormiu os pais, que seriam pais dele, e eles fizeram uma reunião, chamaram aquele futuro pai à responsabilidade, que lembrou de tudo, não é? E disse, desculpa, realmente, eu fiquei com medo e tal. E aí eles refizeram os votos e tudo correu muito bem a partir daí. Ótimo. Isso só para dizer que eles têm recursos. Por exemplo, como nós vamos ver em Nosso Lar, um espírito, que é a Dona Laura, se eu não me engano, que ela ia reencarnar no final do livro, vocês lembram disso? A Dona Laura? A Dona Laura ia reencarnar. Aquele com o qual ela combinou que seria depois, iam formar família e tal, ele já estava encarnado. Então, um dia eles se reuniram, olha o recurso, se reuniram antes de ela ir para o departamento de reencarnação. E o menino lá encarnado, que era o futuro marido dela, espírito que ela já conhecia, e os dois se amavam e retomariam o casamento para continuar as suas tarefas e desafios, ele, desdobrado do corpo físico, foi trazido ou foi levado a Nosso Lar, e lá viu uma câmara onde ele, da forma infantil do menino que estava já encarnado, retomou a forma dele como adulto, para levar o seu carinho para aquela que estava para reencarnar. Olha quanto amor, olha que maravilha isso, não é? Ele foi lá em Nosso Lar e naquela câmara que eles fizeram para que ele pudesse retomar aquela forma e falar com ela. Quer dizer, muitos recursos eles têm, ok? Então, essa questão de, muitas vezes, vou dizer assim, calibrar a vibração por um determinado tempo, porque isto vamos dizer assim, feito de uma forma de fora para dentro, não é? De uma forma ali, por alguma razão, tem que ser justo. A providência sempre vai estar facilitando, mas a justiça divina não vai permitir que alguma coisa seja feita que não seja feita com proveito ou com algum tipo de mérito de alguma forma, ok? Bom. Tite bem, vamos adiante. Cecília explicou que viver em Nosso Lar era uma grande bênção. Os espíritas costumam dizer que, vou para Nosso Lar. Eu conto ou vocês contam? Que não é assim tão automático, não é? Com certeza seremos amparados? Seremos, estamos vendo aqui os bacelar, as filhas, olha só, espíritos equilibrados, vemos ali o Alfredo, ok, não chegou muito bem, mas agora já está muito bem, obrigado. Estão amparados e trabalhando, mas não estão em Nosso Lar. Portanto, tenhamos paciência. Se a gente acordar lá e disser assim, que lindo, eu estou em Nosso Lar, e talvez alguém nos diga, não. Você está num lugar maravilhoso, mas não é Nosso Lar. Então, vamos ter calma, ok? E paciência. Nós vamos ver aqui como é que as pessoas se esforçam e trabalham para poder depois ir para o Nosso Lar. Lá, em Nosso Lar, diz a Cecília, seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. Para alcançar esse benefício de ir para Nosso Lar, seriam necessários alguns anos de trabalho no serviço ativo de vigilância e assistência. Isso ela está falando muito provavelmente
do processo dela, porque cada um é cada um nessa história. André, aí vejamos André, né? André tinha experiência nisso? Não, gente, André não tinha, para ele foi fácil, né? Por quê? Porque a mãe dele chegou junto, vamos chamar assim. André objetou que lá também havia possibilidade de trabalho semelhante, ou seja, aqui pode-se trabalhar, lá também pode-se trabalhar, ou seja, por que não trabalhar lá para ficar lá? Talvez a gente pensasse isso, mas aí nos estaria faltando o quê? Mensagem inicial, compreensão e conhecimento sobre como se estrutura a colônia espiritual e os postos de socorro. André, então, já vimos que ele objetou, né? Mas Cecília esclareceu, veja que é um espírito de um posto de socorro esclarecendo um espírito da colônia espiritual. Não é interessante isso? Deveria ser o contrário, né? Mas o espírito da colônia espiritual é que está sendo esclarecido pelo espírito do posto de socorro. Cecília esclareceu que os sofredores que atingem nosso lar já se encontram a caminho de grandes realizações. E a gente vai entender por quê. Os irmãos desequilibrados já sentem remorsos e arrependimento, indicativos de renovação. Quem? Os sofredores que atingem nosso lar. Então, são sofredores, erraram, mas já têm a seu favor o quê? Arrependimento, remorsos e vontade de começar a trabalhar a renovação íntima, não é? A renovação própria. E olha o que ela vai dizer. Há muitos espíritos sofredores em nosso lar, mas em campo de paz há muitos espíritos obsessores. Ok? Então, no nosso lar existem os sofredores. Os sofredores de campo de paz é um tipo diferente. É o tipo de sofredor ainda o quê? Endurecido. Aquele que sequer muitas vezes reconhece que está sofrendo. Só assim mesmo, se tivesse que fazer, fazer de novo, entende? Nós vemos que esse espírito está sofrendo. Está, só que ele não sabe disso. Ele acha que o mal ainda é o top. Ele quer dominar, ele quer... Então, esses são os espíritos obsessores que nós vamos encontrar, ou aqueles espíritos que não percebem que estão doentes, porque querem continuar a fazer o erro, continuar que estavam fazendo antes. E ela continua dizendo assim, em nosso lar, existe muita gente que chora. Aqui, porém, em campo de paz, há muita gente que se revolta. Nós, se lembramos de nosso lar, não existem espíritos revoltados em nosso lar, não é? Lá, em contrapartida, em campo de paz, existem espíritos revoltados. É mais fácil, diz ela, remediar o que geme do que atender ao revoltado. Vocês concordam com isso? Ai, falta que eu sinto de ver as carinhas fazendo assim que nem a Thelma. Porque só tem retratinho, não mexe a cabeça. Lá aonde? Lá em nosso lar. Se retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, por socorro, vibração mais baixa, se luta com irmãos ignorantes e perversos. Atende-se doentes que não acreditam na própria doença. Olha, você está desequilibrado. Eu não estou desequilibrado nada, eu estou ótimo. Mas pelo tipo de pensamento, eu só quero voltar e me vingar de fulano, cicrano e beltrano. Essa pessoa está bem? Não, mas não reconhece que não está bem. Ah, mas isso aí, você quer se vingar? Não, eu não quero me vingar. Aquela velha construção mental equivocada. O que eu quero é justiça. Mas não é. O que quer é vingança.
Estamos a pouca distância da crosta, pois a influência da humanidade, quer dizer, ali no posto de socorro, claro que a distância da crosta é muito menor, existe, por isto mesmo, uma influência maior da crosta, mas também aqueles que estão ali, vamos dizer assim, a influência vai da crosta para o posto de socorro, mas também vai do posto de socorro para a crosta. Por quê? Porque lá está tudo que eles querem. São espíritos ainda extremamente ligados àquelas histórias da encarnação, como se aquelas histórias é que fossem as histórias verdadeiras. Nossas histórias, nas nossas encarnações, são histórias para nos fazerem aprendermos a nos amar. Então, nós vamos ter vivências de família, vivências de amigos, desafios na sociedade, mas são simplesmente, vamos dizer assim, um contexto todo facilitado pela providência divina para que nós exercitemos as nossas virtudes, não para que a gente leve a ferro e fogo o que acontece, porque todas as histórias das nossas encarnações são meios de progresso e não são fim em si mesmo. Nós não existimos para reencarnarmos, ponto. Qual o objetivo do espírito? O objetivo do espírito é reencarnar. Não, o objetivo do espírito é se tornar cada vez mais desenvolvido, mais amadurecido, deixar brilhar a vossa luz. Deixarmos a nossa luz brilhar, sermos cada vez mais filhos de nosso Pai, centelhas divinas que somos. E desconhecendo isso e acreditando que a única história que temos é a história que deixamos quando encarnados, isto é um atraso enorme de vida e nos atrapalha bastante. Mas isto, se acontecer, é um erro terrível? Não. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda muito imaturos. Vejamos que, antes de estarmos habitando o mundo de provas e expiações, habitávamos que tipo de mundo? O primitivo. Ou seja, nós não somos espíritos, não é, elevados, não, nós estamos ali mesmo ainda construindo quebra-cabeças com poucas peças, aquelas peças maiores, né? Nós ainda não temos como construir um quebra-cabeças de 10.000 peças de vida espiritual. Não temos condições, não temos maturidade. Então, a providência, veja, todo encarnado tem um anjo guardião. A gente já pensou nisso? É um espírito que nos protege, que nos cuida. Não, é um espírito que nos tutela. Quem é que tem tutor aqui no mundo? Encarnado. Quem é que tem tutor? É menor de idade, não é? São os jovens que ainda não têm autonomia, não são adultos, não podem decidir por si só. Então, esses somos nós, na vida imortal. Nós somos espíritos que, saídos da espiritualidade e vindo para a carne, porque lá no mundo espiritual nós estamos exatamente onde a nossa vibração nos coloca. Aqui estamos todos misturados. Então, não temos uma ideia real dos perigos, da nossa real condição. Precisamos de tutela, sim, para nos orientar, para nos proteger, para nos cuidar. Tudo isto. Por quê? Porque Deus é bom e destacou uma pessoa para estar conosco? Sim, Deus é bom, destacou uma pessoa para estar conosco, porque nós não podemos ficar sozinhos. Quem é que vai deixar uma criança sozinha em casa? Vai acontecer alguma coisa ruim, não vai? Aí ela não tem condição para isso. Nós já estamos melhor? Sim, já estamos melhores. Já não somos uma criança de 3, já somos uma criança de 8. Tem gente que deixa a criança de 8 sozinha? Mas não é aconselhável.
né? 8 ainda é uma criança pequena, pode acontecer alguma coisa, pode cair, se machucar, e aí o que faz? Ok, aí podemos pensar mil coisas. Eu ficava sozinha porque minha mãe tinha que trabalhar. Nós temos o real e o ideal. Os espíritos sempre vão trabalhar no ideal. Por quê? Porque eles têm condições. Olha, departamentos de reencarnação. Esses 10 aí vão reencarnar sem as guardião. Por quê? Porque a gente está com falta de pessoal. Então, é isso. Então, é isso que vai acontecer. Vai acontecer isso? Não. Ninguém vai sair de lá sem tutela. Ok? Mas não tem gente, então vamos parar de reencarnar o povo. Não vamos parar de reencarnar o povo. A gente não pode esquecer que a casa do Pai tem muitas moradas, não é? Se não tiver gente suficiente aqui, ora. Jesus não pode ligar para um outro lugar e dizer assim, dá para mandar um grupo que eu estou precisando de tantos aqui para cobrir não sei o quê? Aí o outro planeta vai dizer assim, desculpa, mas nós não temos... Gente, não. Existem muitos recursos para a providência divina. Vamos continuar. Estamos a pouca distância, já vimos isso. Depois, gente, deixa eu ver aqui se por acaso... Não mudou, mas estamos certinho. Vai mudar agora o slide. Depois historiou que o núcleo de campo de paz, atenção, isso é importante, foi criado há 2 séculos para atender necessidades terrestres, ok? O serviço era ativo, mas tinham que esperar por cooperadores que se educassem na própria colônia. O que isso quer dizer? Que não vai vir de nosso lar gente para trabalhar ali. Como o próprio Alfredo, que foi resgatado, né, e foi lá de padioleiro a coordenador do posto-socorro. Ok? Então, é isso. São nos próprios lugares, como acontece, não em todos os postos, mas muitas funções na colônia de suicidas, é feito pelos próprios suicidas. Calma que eu vou explicar. Como assim? Não, eles reencarnam, eles não se suicidam, retornam para a colônia e é dito para eles assim, olha, agora o seu processo vai retornar para a sua colônia residência. Você não precisa mais ficar na colônia correcional. Você já acertou com a sua consciência o seu suicídio passado. E ele pode chegar e dizer o quê? Mas eu quero ficar e ajudar. Vai ser de boa ajuda? Vai ser de ótima ajuda. Porque ele vai saber exatamente o que aquelas pessoas que vão chegar estão sentindo. É um voluntário especializado no mal que eu digo, na doença, no desequilíbrio daquela que atende, que aquela colônia vai atender. Então, muitos pedem para ficar ali trabalhando. Pode ser aceito isso? É bem-vindo? Sim. Claro que eles não vão trabalhar na torre de vigia, porque na torre de vigia, quem trabalha são espíritos muito elevados. Não é o caso de um ex-suicida. Mas podem trabalhar nas enfermarias, não é isso? Tem muito trabalho que pode ser feito. Então, como ela está dizendo aqui, uma coisa muito boa, não é? Dessas regiões mais inferiores, terem nos próprios assistidos, depois que estão reequilibrados, trabalhadores que vão continuar ali ajudando outros. E agora vamos mudar aqui. Embora continuemos conversando. Continuemos conversando. Mas agora, aqui a Aldonina, né? Essa é a Aldonina. A de laranja é a Cecília, aquela ali de Bordeaux, um Bordeaux com um pouco de verde, é a Aldonina. Aldonina interveio e disse que uma irmã sua, atenção, olha que interessante, ela tem uma irmã chamada Isaura, Aldonina, outra prima, então, de Cecília, outra sobrinha do casal Bacelar.
A Isaura se casou em Campo de Paz há 3 anos e residia com o esposo aonde? Aonde? Em nosso lar. Ela casou em Campo de Paz e residia com o esposo em nosso lar, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento, o esposo da irmã da Aldonina, que tem a irmã da Aldonina, que é Isaura, né? Ele morava, antes, esse que se casou com a Isaura, morava com os Bacelar, mas foi convocado a serviços por lá. Por que será que esse espírito foi convocado a serviços em nosso lar? Porque ele já tinha vibração, preparo para ir para nosso lar. Não só para ir, como para assumir essa função no Ministério do Esclarecimento. Aí André Luiz disse o seguinte: André falou da sua surpresa, não sobre isso, quando assistiu a uma festa de casamento em nosso lar. Quer dizer, haviam festas de casamento, tanto no posto de socorro, como também na colônia. E Cecília acentuou que se o casamento é um dos mais belos atos da existência na Terra, porque é do casamento que nasce o quê? A família. Talvez em 2023 não seja exatamente assim, mas em tese, não é? Claro que nós podemos ter casamentos que terminam, tem outros, não é? É assim que é agora, e essas famílias líquidas, não tem um formato, né? Porque daqui a pouco muda de novo, muda, entra um, sai uma pessoa, um papel, né? Sai de um papel, entra outra pessoa nesse papel. Tudo isto faz parte do movimento da sociedade, que vai experimentando novas estruturas, assim na própria lei do progresso, porque como é um progresso intelectual e moral, nós vamos ter que descobrir as coisas por nós mesmos, não é? Então, se não existia antes, não podia ter livros falando, só se fosse um livro de falar de futuro, um livro de evidência, não é? Não sendo assim, nós, seres da sociedade atual, é que estamos construindo a sociedade do futuro, com as nossas necessidades e complexidades do presente. Ah, mas isso não vai dar certo. Vamos pensar que a gente pense assim, isso aí não vai dar certo. Se não der certo, em algum momento, as coisas vão ser revistas pela própria sociedade. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Vamos pensar que antigamente nós tínhamos... Chegou alguém com uma ideia e disse assim, gente, eu tive uma ideia incrível. Vamos começar a fazer sacrifícios humanos para os deuses? Gente, isso aí vai resolver nossa vida. A gente vai deixar de ter catástrofe, porque o sangue dos inocentes vai acalmar os deuses. E aí, poxa, ótima ideia. Pô, fantástico, vamos lá. Alguma ideia, não é? Poderia ter uma outra ideia? Mas você está comparando uma coisa com outra? Não, eu estou dizendo simplesmente que se alguma ideia nossa hoje não der certo, a gente vai rever a nossa ideia e vai melhorá-la. Não é? Vai melhorá-la. Sempre estaremos o quê? Melhorando, aproveitando aquela mudança que foi feita e melhorando. Muitas vezes a coisa nada tem que ser o quê? Não, isso não é bom. No caso do sacrifício humano, é uma má ideia de todo, não é? Mas tem muitas coisas que... Vamos pensar aqui que antigamente as crianças com 5 anos trabalhavam. Né? Com quantos anos começou a trabalhar na fábrica Chico Xavier? Pequenininho. Nas minas de carvão da Inglaterra. Crianças pequenininhas. Quem é que era colocado nas naus que vinham atravessar o Atlântico no século XVI?
Crianças que eram pegas nas ruas de Lisboa. Estavam sozinhas, dando mole, pegavam e botavam dentro do navio. E eram os que faziam os trabalhos mais pesados. Morreu? Porta fora, para o mar. Quer dizer, nós fomos fazendo muitas coisas que foram sendo revistas. Hoje nós temos padrões, formas de pensar, que estamos buscando o quê? Nós estamos buscando sermos mais respeitadores de direitos. Isso é bom? Isso é fantástico. Né? Respeitar os direitos. Isto é muito bom. E é onde que meu direito acaba? Quando começa o direito do outro. E quando é que o direito do outro acaba? Quando começa o meu direito. Né? Para vivermos bem em sociedade. Então, tudo isso, quando as coisas começam a acontecer, às vezes nós precisamos de bastante tempo para ver, para ir acertando, era uma coisa que não existia. Ah, mas sempre houve, por exemplo, separação, divórcio, mas não havia divórcio na lei. Né? Era uma coisa que existia, mas era uma coisa meio proscrita. Aí depois passou a ter na lei o desquite. E todo mundo era mal visto. Aí depois veio o divórcio. Agora é uma coisa assim, tão natural quanto casar é se divorciar. Por quê? Porque nós estamos valorizando a qualidade de vida. Não é? Não interessam outras coisas. Não é? No caso assim, mas hoje em dia ninguém tem muita paciência para aguentar alguma coisa. Qualquer probleminha que antigamente nós resolvíamos com o quê? Com conversa, com tempo, com paciência. Hoje não está havendo muita paciência, mas olha, nós estamos andando muito rápido, porque essa internet nos trouxe um mundo veloz. E nós precisamos de tempo para... Lembra a nossa mensagem inicial? Nós precisamos de tempo para discernir sobre as coisas, para refletir, para pesar sobre as coisas que estão acontecendo, a fim de que as nossas decisões sejam com mais porcentagem, estatisticamente falando, serem boas escolhas. Mas hoje em dia não há muito tempo. Isto vai aumentando o quê? A ansiedade, né? Isto vai aumentando as nossas inseguranças, porque se eu não pensei direito, será que eu fiz a melhor escolha? Não sei, foi tudo tão... Foi naquela hora ali, a gente discutiu, a coisa aconteceu, vamos separar, eu não aguento mais, eu também não aguento mais. Mas é na hora que a gente não aguenta mais que a gente vai decidir separar, vamos esperar acalmar os ânimos, vamos pensar, não, olha, agora eu estou por aqui com você está por aqui comigo, o que a gente quer? Separar. Vamos esperar um momento que a gente esteja bem e vamos conversar, e aí, agora a gente está bem com o outro. Vamos separar? Né? Eu acho que a gente... Aí começa a conversa, não, eu acho que a gente pode isso, pode aquilo, ou de repente chegar e falar assim, vamos sim. Agora eu estou com a cabeça fria, e é isso mesmo que eu quero, não tem mais o que tinha, foi bom enquanto durou. Tem uma decisão muito mais o quê? Mesmo refletida. Eu vou tomar e não vou ficar depois. Mas será que foi melhor? Não, eu sentei com calma, conversei, o outro também, e foi, sim, e é isso. E tudo bem, vida aqui segue. E só porque a gente estacionou no casamento, né? Que não é uma coisa simples, né? Não era antes e não passou a ser agora. O divórcio não simplificou as coisas. Né? Nós somos complexos como seres humanos. Pode mudar o tipo de complexidade, mas ainda somos muito complexos. Então, quer dizer, se existe casamento na crosta, por que não existe casamento do lado de lá? Afinal, simplesmente... mas há um detalhe, que a gente já começa a pensar outras coisinhas. Vamos lá pensar aqui, o que ele vai nos dizer aqui. Mas para ter esse direito de se casar no mundo espiritual, né, era preciso amar na terra além da forma, para sentir as profundas vibrações do amor sem morte. Gente, isso é tão interessante, porque um dos sacramentos mais incríveis que eu acho que existem, assim, é o do casamento, né? Que diz o seguinte: até que a morte os separe.
Morreu, não é mais marido e mulher. Não é mais. Só que se o amor permanece, além da forma, não há mais morte. Eu estou lembrando aqui do final daquela novela A Viagem. Vocês lembram? Que eles vão para uma gruta e ascendem juntos para um plano superior e tal. Por quê? Porque eles eram muito afins, eram espíritos afins. Então, e até acho que, se eu não me engano, é nessa novela mesmo que mostra, que numa encarnação, um vem homem, outro vem mulher, depois troca. Os espíritos não têm sexo, ok? Os espíritos não têm sexo. E às vezes a gente pensa, a gente já está junto há tanto tempo, eu Mariazinha, você Joãozinho. Às vezes não é assim que acontece, não é? O que não quer dizer que não haja amor além da forma. Isso é assunto para mais de metro. Continuando aqui. Muito bem. Então, é preciso, para ter o direito ao casamento no mundo espiritual, lembrando aqui de um filme que vocês podem até procurar no YouTube, um filme que eu gosto muito. Lembra, Thelminha, que no outro dia eu comentei sobre esse livro, que é A Vida Continua. Eu acho que é A Vida Continua, que é uma história, também baseada num dos livros de André Luiz, mas é uma história que acontece isso, né? Os espíritos se encontram no mundo espiritual, sentem uma enorme afinidade, e lá, num determinado momento, eles vão ficar juntos, com a aquiescência da direção, da colônia, exatamente nesse sentimento de querer trabalhar junto, construir uma história juntos. Às vezes as pessoas podem também se amar muito aqui, chegar no mundo espiritual e cada um seguir um caminho. Isso não quer dizer que se ame menos, mas às vezes cada um pode ter o quê? Também um pendor para uma coisa, o outro pendor para outra, e podem se encontrar, não é? Ou mesmo quando reencarnarem. Não tem, o que é mais importante a gente saber isso. Não existe uma cartilha. Então quando acontece assim, é assim que se dá, e quando acontece assado, é assim que se dá. Não, cada caso é um caso. Nunca esqueçamos disso. E aí nós vamos ter o André. Então, o André quis saber se Cecília visitou nosso lar e como Isaura se transferiu para lá. Muito bem. Então, a Cecília é prima da Isaura. E ele quis saber, então, da Cecília se ela já visitou nosso lar. E como é que a Isaura se transferiu para o nosso lar? Porque, afinal, quem tinha condições para ir para o nosso lar era o rapaz com quem ela se consorciou no mundo espiritual, e não ela. A Cecília explicou que visitou o nosso lar como prêmio de assiduidade e bom ânimo. Veja só como eles querem premiar, né? Bastou ela ser assídua e manter o bom ânimo, não é aquela assiduidade do... O que tem para hoje aí? Tá, vou fazer. Ok. Gente, assiduidade e bom ânimo. E ela ganhou um prêmio ir a nosso lar. Quanto a Isaura, ela não poderia ir ao encontro do noivo, por esse motivo vibratório que falamos, pois estava em posição inferior à dele, vibratoriamente falando. Mas Antônio, que era o consorciado de Isaura, como superior, poderia descer e buscá-la. Mas não é assim. Olha, pessoal, eu fui lá no posto de socorro e trouxe a Isaura para cá, ok? Diz aqui a Cecília. Mas isso não se deu sem formalidades.
Então, assim como houve uma formalidade para André e para Nosso Lar, não foi ali entre o ministro e a mãe de André Luiz. Teve que ir para quem? Quem é o responsável maior de Nosso Lar? É o governador. O governador sabe todo mundo que está em Nosso Lar. Se aparece alguém em Nosso Lar que não é de Nosso Lar, para morar em Nosso Lar, tem que ter uma boa razão, tem que ter o deferimento, esse é bem um termo administrativo, o deferimento não só do ministro, quanto do governador. Do ministro que vai ficar responsável, não é, por aquela pessoa que vai ficar na colônia sem ainda ser da colônia. Então, formalidades. Foi preciso obter autorização das autoridades de Nosso Lar. Isaura, a irmã de Aldonina, foi aconselhada, atenção, ela foi aconselhada, isso quer dizer o quê? Ninguém mandou. Ela foi aconselhada a fazer uma determinada coisa. Se ela fizer, tudo bem, é conselho, você faz se você quiser. Mas ela queria ir para o Nosso Lar? O conselho que ela recebeu foi se preparar por 6 anos consecutivos, não são 6 meses, não. Ela poderia ir? Poderia. Ficar com o Antônio? Poderia. 6 anos. Para quê? Olha que bonito o termo que ele usa. Para construir um enxoval de sentimentos. Isso quer dizer o quê? Para melhorar a vibração dela. Porque ela não ia passar 1 semana ou 2 lá, onde pode ser feita essa compensação vibratória de uma forma manipulada, vamos dizer assim. Para morar lá, ela tem que ter condições vibratórias. O Antônio já tinha. Mas para ela chegar lá, daí ela foi aconselhada, por quê? Porque ela teria que se esforçar, não é? 6 anos para melhorar a parte emocional dela e, consequentemente, a parte vibratória. Antes de partir definitivamente. Aldonina visitou o casal quando ganhou outro prêmio. Olha, primeiro foi o prêmio da Cecília, agora o prêmio da Aldonina. A Aldonina ganhou o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Olha, ganhou o mesmo prêmio. Em Nosso Lar, e ficou lá em Nosso Lar por 15 dias, visitando suas dependências. Quando André Luiz perguntou se não havia em Campo de Paz templos de alegria para a juventude, seria ideal, não seria? Maravilhoso? Seria. Mas Cecília disse que as tempestades os obrigam a serviços constantes. Então, é como eles morassem numa região muito instável. Não dá para fazer certas ou estabelecer certas rotinas de, vamos dizer assim, de refazimento, alegria, juventude. Por quê? Porque ali é uma região que não favorece isso. Seria ter um templo dedicado, vamos chamar aqui, um templo dedicado à juventude, né, à alegria num país que está em guerra. Favorece? Não favorece. Não quer dizer que não possamos fazer outras atividades, mas esse fica mais difícil. Não há ministérios da União Superior nem Ministério da Delegação. Nós vimos isso logo no início da história. Não há facilidade de influência superior. Ora, não há facilidade de influência superior não quer dizer que essa influência superior não exista. Mas como as vibrações são mais pesadas, é mais difícil, é mais desafiador, o que não quer dizer que não possa ser conseguido, não é? Mas é mais difícil. Não há facilidade de influência superior e os trabalhos ali, em Campo de Paz, necessitam de gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Então, não adianta o quê? Técnicos com competências técnicas, ponto.
é preciso que sejam técnicas com competências morais, ok? Daí ele falar aqui sobre a educação, gente educada no Evangelho. Campo de Paz, atenção, quantas pessoas vocês acham que reencarnam por dia em Campo de Paz? Quantas encarnações são preparadas diariamente em Campo de Paz? Vamos lá, podem escrever. Thelma, se quiser botar aí a sua... Vamos lá. Quantas reencarnações? Vamos lembrar que nós estamos em 1944, não é agora. Para a gente ter uma ideia, nosso lar, a essa época, tinha 1 milhão de habitantes. Não é tanta gente assim. Né? Quantas encarnações são preparadas diariamente em Campo de Paz? Alguém quer? Eu nem imagino, diz a Rita. Então, eu vou dizer. Campo de Paz prepara, isso diz a Cecília, de 15 a 20 reencarnações por dia. E é preciso dar acompanhamento a essas reencarnações até os 7 anos do reencarnante. Veja, depois disso, elas não querem mais saber? Não. Continuam acompanhando, mas é um acompanhamento mais o quê? Mais de perto. Então, são 3 fases, não é? Preparar a reencarnação, que aqui está dizendo, que ela está dizendo que são de 15 a 20 por dia, mas durante 7 anos, os reencarnados, Maria Zã também nem imagina, né? Mas agora já estamos sabendo. Além desses 15 a 20 por dia, se a gente multiplicar isso por 365 por ano, agora multiplica o 365 por 15, 20, vezes 7. Aí nós vamos ter uma ideia de quantas pessoas são cuidadas de uma forma contínua. Interessante conta, hein? Quantas seriam hoje em dia, Rita? Eu não tenho noção nenhuma. Porque se a gente soubesse assim, hoje em dia tem tantos milhões de pessoas em nosso lar. Nós não temos essa informação de hoje em dia. Eles nunca atualizaram para nós o censo. Nós só temos o censo que saiu em 44. Né? Injusto isso, né? Não é porque... Se eles não falaram, é porque isto não é... Já sabemos quanto era aquela época. Ora, se nós se quisermos, né? Pegar a população do Rio de Janeiro, mas aí não é só o Rio de Janeiro, aquelas cidadezinhas em volta e tal, e tirarmos 1 milhão, então a gente vai fazer uma proporção, né? Talvez para tentar ter uma ideia de quantas pessoas haja hoje. É só pegar hoje qual é a população do Rio de Janeiro, do grande Rio de Janeiro, e tentarmos ver quantas pessoas mais ou menos poderia ter. Só que hoje em dia nós temos algumas diferenças. Pode ser que hajam mais colônias do que nosso lar, não é? Pode ser que haja um limite para isso, a gente não sabe. Olha, acima desse número de pessoas não é mais viável uma organização de cidade espiritual. Então, pode ser que tenha 2 ou 3, onde havia uma antes. Então, quer dizer, nós não temos mesmo ideia de como está a estrutura hoje em dia no mundo espiritual, não é? A nossa informação é muito de algumas décadas atrás. E quantas coisas mudaram nessas décadas, não é? Estamos aqui embaixo, não é? Felizmente, os trabalhadores são bastante adestrados em volitação. Volitação é voar, não é? Volitar, voar. Não é batendo asas nem como super-homem, não é? É uma coisa mais tranquila. São adestrados em volitação, o que traz economia de tempo nas múltiplas atividades que exercem. Já imaginou ter que acompanhar esses reencarnantes todos?
Então, tem que ir para cá, para lá, para lá. Então, hoje a gente vai sair, vai ver lá o grupo dos 20 que saiu semana passada, ou no dia tal, né? Porque é todo dia, né? E aí ela vai dizer ainda. Tá. Campo de Paz é um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos. Sim, porque atende quem? Doentes, né? Rodeado de perigos. É claro que naquelas regiões inferiores tem muito espírito que está ali solto com más intenções. Mas essas, e nós vamos ver mesmo, né, como vimos naquela imagem de Campo de Paz, que existe o quê? Muros altos, portões fortes e um equipamento de defesa contra esses meliantes do invisível. Peguei lá um termo dos anos 40. Campo de Paz, então, é um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, agem em grupo como recurso de defesa. Ou seja, nada das pessoas ficarem saindo sozinhas por aí. Melhor em grupo, ok? Um verdadeiro campo de batalha do bem com Jesus. Ok, aí terminamos aqui esta conversa muito boa. Tudo bem, gente? Tudo certinho, tranquilo? A Rita, não é relevante, provavelmente. Também acho. Acho eu, porque se eles não deram, é porque não deve ser, né? A gente vai assim, se chegou até nós, é de proveito. Se não chegou, talvez não seja. Talvez a gente já tenha as informações que nos bastem. Por quê? Porque o nosso foco deve ser a melhoria moral. Tudo isso vai nos servir para termos uma ideia, mas nos debruçar realmente, nos aprofundarmos realmente, conhece-te a ti mesmo e procurarmos ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E isso já toma muito do nosso esforço, não é? E da nossa atenção. Momento musical. Muito bem, aqui temos um momento com crianças. Gente, tem crianças no mundo espiritual? Tem. Por quê? Porque se desencarnar criança, não há necessidade de que elas retomem a forma adulta. Por quê? Porque quem está no umbral não tem que reencarnar? Nós já não vimos que tem que haver um restringimento do corpo espiritual. Aí é tudo corpo espiritual, não tem ninguém com corpo físico ali, ok? Se aquela menina que está ali na frente, deve ter o quê? Desencarnou com 6 anos de idade. Quando ela for reencarnar, ela já está semi-reduzida. Ela tem que reduzir mais um pouco. Então, nós temos até mesmo psiquismos que... Por quê? Porque são espíritos muito ligados à crosta. Não vamos pensar que é um espírito superior numa forma infantil. Não vai ficar numa forma infantil, porque ele naturalmente ele tem condições para retomar a sua forma adulta. Por quê? Porque ele não é um espírito dessa região vibratória baixa. Tá? Então, esses são espíritos que têm que reencarnar. E não vão ficar séculos para reencarnar, não. Olha, nós vimos aqui que são o quê? 15 a 20 reencarnações por dia. A gente viu aqui, foi o quê? Semana passada, retrasada, que falava do número de pessoas que estavam na mansão, Poxa, chamei de mansão de novo. Não é que é o nome? Depois de socorro? Não é mansão. Já me escapou, porque agora só me vem mansão à cabeça. Campo de Paz. Não é a mansão, é o campo da mansão. Campo de Paz. Mas então, vão ter que reencarnar. Então, já está ali meio caminho andado. E muitas desses espíritos que desencarnaram nessa fase da vida
mantém a ideia dessa fase da vida. Por quê? Porque ainda são espíritos muito ligados à materialidade. Não quer dizer que sejam maus, não tem nada a ver de maldade, tá? Mas mantém o psiquismo como se ainda estivessem com aquela idade, tá? Do tempo que desencarnaram. Vamos adiante. Outros visitantes chegaram, dando ao encontro caráter de verdadeira festa. Todos os lustres do castelo, porque aquele posto de socorro tinha assim uma arquitetura que lembrava aquele castelo muito antigo, estavam acesos os lustres. Visitados e visitantes confraternizavam quando Alfredo os convidou para o Salão da Música, que é este aí que estamos ali. O grande recinto estava iluminado por luzes azuis brilhantes. Um coro de 80 crianças, meninos e meninas, entoava uma cantiga que André Luiz nunca ouvira no mundo. 50 crianças tocavam instrumentos de corda e 30 crianças cantavam. Já sabemos que crianças são espíritos na forma infantil. Alfredo explicou que as crianças do posto proporcionavam encantamento e alegria, suavizando os trabalhos. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália, que é a companheira de Alfredo, pediu a Cecília, filha do seu bacelar, que executasse alguma coisa. Vamos lá, Cecília. E Cecília, então, senta-se ao piano. A senhora bacelar disse qualquer coisa em voz baixa à filha, e Cecília foi até o órgão e começou a executar a tocata em fuga em ré menor de Bach, acompanhada das crianças. Vocês querem saber qual é a tocata em fuga em ré menor? Vamos ouvir? Deixa eu me abrir aqui. Vou compartilhar com vocês esta tela. Estão vendo? Gostaram? Eu acho muito bonita essa versão onde aparecem as luzes. A Rita está a dizer aqui, deve ter sido um momento lindo e encantador. A música toca nossa alma, é um alimento espiritual. É mesmo verdade, Rita. E nós já estamos aqui, após ouvirmos um pouco da música que Cecília tocou, terminando o nosso encontro de hoje. E semana que vem estaremos nós de novo juntos. Eu nunca vi 1h30 passar tão rápido.
Com quem eu reclamo? Com Cronos, que é o deus do tempo? Deve ser, né? Vou mandar um e-mail para ele. cronos@gmail.com. Então, é isso, queridos. Obrigada pela presença. Querida Rita, Maria Zan, Ana Vanessa, Cecília, querida Thelma, muito bom estarmos juntos aí na continuidade. Vê que nós falamos de estudo na mensagem inicial, né? Só os fortes perseveram no estudo. Mas temos muitos companheiros que continuam aqui, não é? Assistindo em outros horários, porque, é claro, também não vamos esquecer que é um sábado à noite, não é? Então, cada um tem lá as suas atividades de sábado, mas eu estou sendo egoísta, mas eu posso, porque afinal eu moro na Terra, né? É um mundo de provas e expiações, né? Então, aí, é isso. Thelminha, meu amor, faz nossa prece, Flor. Então vamos orar. Elevar nosso pensamento ao alto, em gratidão. Gratidão por este momento de tanto esclarecimento, de tantas coisas novas, trazidas por esses espíritos a nos esclarecer, que transformam e ampliam a nossa visão e a nossa compreensão. Obrigada, Senhor, por inspirar a nossa querida Cristina, que traz a nós, com tanto carinho e zelo, esse trabalho. Agradecer as nossas queridas aqui presentes, constantemente. Abençoe os nossos lares, que as vibrações de amor permaneçam nele, que possamos seguir até o nosso próximo encontro, melhores a cada dia. Sê conosco, Senhor. Ilumina nossa estrada. Graças a Deus. É isso, queridas, que Jesus nos abençoe, queridos todos, né, em outros horários que vão assistir. Eu acho que temos comentários aqui abaixo, que eu não vi, deixa eu ver aqui. Sim, eu já tinha. Obrigada por todo esse aprendizado, eu que agradeço, Maria Zan, nós todos agradecemos e agradecemos a Jesus por estarmos juntos aqui em nome dele. Um beijo enorme, muita paz a todos, até o próximo sábado. E até amanhã na reunião pública. Isso aí.